Olá a todos, estamos iniciando mais um vídeo aqui no canal da Igreja Luterana de Interlagos e queremos dar prosseguimento à nossa série A Bíblia ao longo do ano. Hoje, dia 12 de outubro, iremos estudar os capítulos 13 a 16 de Atos. Vamos juntos? Iniciando pelo capítulo 13, onde o nosso principal destaque é a primeira viagem missionária de Paulo. Vamos à leitura. Na íntegra deste capítulo são 52 versículos e a leitura será feita na Nova Almeida atualizada. Começa assim. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: Separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, foram até Seleucia e dali navegaram para Chipre. Quando chegaram a Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu de nome Bar Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem inteligente. O procônsul, tendo chamado Barnabé e Saulo, desejava ouvir a palavra de Deus. Porém, o mago Elimás, e é assim que se traduz o nome dele, se opunha a eles, procurando afastar da fé o procônsul. Mas Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para Elimás, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a maldade, inimigo de toda a justiça, por que você não deixa de perverter os retos caminhos do Senhor? Eis que agora a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridão, e andando em círculos procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. E, navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros viajaram a Perge da Panfilha. João, porém, deixando-os, voltou para Jerusalém. Mas eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia. No sábado entraram na sinagoga e sentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: Irmãos, se vocês têm alguma palavra de consolo para o povo, falem. Paulo, levantando-se, fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: Israelitas, e todos vocês que temem a Deus, escutem. O Deus do povo de Israel escolheu os nossos pais e exaltou o povo durante a sua peregrinação na terra do Egito, de onde os tirou com braço poderoso. Suportou os maus costumes do povo durante uns 40 anos no deserto, e havendo destruído 7 nações em Canaã, deu essas terras como herança ao seu povo. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois disso, lhes deu juízes até o profeta Samuel. Então eles pediram um rei, e Deus lhes deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim. E isto durante 40 anos. E tendo tirado Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, Deus trouxe a Israel o Salvador, que é Jesus. Antes da manifestação dele, João pregou um batismo de arrependimento a todo o povo de Israel. Quando João estava completando a sua carreira, disse: Quem vocês pensam que sou? Não sou aquele que vocês esperam, mas depois de mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desamarrar as sandálias. Irmãos, descendência de Abraão, e todos vocês que temem a Deus,
A nós foi enviada a palavra desta salvação, pois os moradores e as autoridades de Jerusalém, não conhecendo Jesus, nem as palavras dos profetas que são lidas todos os sábados, cumpriram as profecias quando condenaram Jesus. E embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo o que estava escrito a respeito dele, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. E durante muitos dias ele foi visto pelos que o tinham acompanhado da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas diante do povo. E nós anunciamos a vocês o evangelho da promessa feita aos nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como também está escrito no Salmo número 2, você é meu filho, hoje eu gerei você. E quanto ao fato de que o ressuscitaria dentre os mortos para que jamais voltasse à corrupção, Deus o expressou desta maneira: e cumprirei a favor de vocês as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também diz em outro salmo: não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Porque tendo Davi, no seu tempo, servido conforme o plano de Deus, morreu, foi sepultado ao lado de seus pais e viu corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Portanto, meus irmãos, saibam que é por meio de Jesus que a remissão dos pecados é anunciada a vocês. E por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vocês não puderam ser justificados pela lei de Moisés. Portanto, tenham cuidado, para que não lhes aconteça o que os profetas disseram. Vejam, ó desprezadores, fiquem maravilhados e desapareçam, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo, as pessoas pediram que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. Terminada a reunião na sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando com eles, os persuadiam a continuar firmes na graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Mas os judeus, vendo as multidões, ficaram com muita inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: era necessário pregar a palavra de Deus primeiro a vocês. Mas, como vocês a rejeitam e se julgam indignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nos determinou. Eu coloquei você como luz dos gentios, a fim de que você seja para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, se alegravam e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, sacudindo contra eles o pó dos pés, foram para Icônio. Os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Eis a leitura do capítulo 13 do livro de Atos, onde nós temos o início da primeira viagem missionária de Paulo. A partir deste momento em Atos, o personagem principal é, sem dúvida, Saulo ou Paulo. A igreja em Antioquia, dirigida pelo Espírito Santo, escolheu os melhores homens para esse trabalho pioneiro: Barnabé e Saulo, auxiliados pelo jovem João Marcos, foram primeiro a Chipre, terra natal de Barnabé. Ali se defrontaram com o mago Elimás e conseguiram a conversão de uma pessoa importante, o procônsul Sérgio Paulo. Saulo adotou a versão romana do seu próprio nome, Paulo. De agora em diante seria Paulo e companhia, à medida que ele assumiu a liderança. Eles mal haviam começado sua jornada no continente quando, em Perge, João Marcos desistiu e voltou para casa. Paulo vai considerar isso uma espécie de deserção.
E o primeiro sermão de Paulo registrado em Atos foi pregado em Antioquia da Pisídia, para uma plateia mista de judeus, prosélitos gregos e simpatizantes. A exemplo de Estevão, Paulo fez um breve resumo da história judaica para mostrar que Jesus era o Salvador que Deus havia prometido. A oposição dos judeus fez com que Paulo e Barnabé se voltassem aos gentios. Expulsos de Antioquia, foram a Icônio, onde a história vai se repetir. Após uma tentativa de apedrejamento, fugiram para Listra, onde a cura de um aleijado levou o povo a dizer que Barnabé era Zeus e que Paulo era Hermes, deuses do panteão grego. Apesar dos protestos deles, que não queriam aceitar tais alcunhas, mais problemas com os judeus de Antioquia fizeram com que fossem a Derbe, o ponto mais distante dessa primeira missão, onde a reação foi positiva. Ao retornarem pela mesma rota, animaram os novos crentes e promoveram a eleição de líderes para cada igreja. Então essa é a rota da primeira viagem missionária de Paulo. Eles saem de Antioquia, vão para Chipre, passam por Salamina e Pafos, Perge, e aí vão parar até em Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e por último Derbe. E aí vão retornar. Vamos ao capítulo 14, onde nós temos como destaques Paulo e Barnabé em Icônio, a cura de um paralítico em Listra e Paulo é apedrejado. Isso tudo ainda faz parte da primeira viagem missionária. Vamos à leitura dos 28 versículos. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus que não tinham crido incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, Paulo e Barnabé ficaram bastante tempo em Icônio, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizeram sinais e prodígios. Mas o povo da cidade se dividiu. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. Então surgiu um movimento entre os gentios e os judeus, com o apoio das suas autoridades para os maltratar e apedrejar. Quando Paulo e Barnabé souberam disso, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia, e para as regiões vizinhas, onde anunciaram o evangelho. Em Listra, costumava estar sentado certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento e que nunca tinha conseguido andar. Esse homem ouviu Paulo falar, e quando Paulo fixou nele os olhos e viu que ele tinha fé para ser curado, disse a ele em voz alta: levante-se direito sobre os pés. O homem saltou e começou a andar. Quando as multidões viram o que Paulo tinha feito, gritaram em língua licaônica: os deuses em forma de homens desceram até nós. Vejam aquilo que eu já havia adiantado antes no comentário a respeito da primeira viagem. Continuando lá no versículo 12, a Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque este era o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo touros e grinaldas para junto dos portões da cidade, queria oferecer um sacrifício juntamente com a multidão. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas roupas, saltaram para o meio da multidão, gritando: senhores, por que estão fazendo isto? Nós também somos seres humanos como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos, e anunciamos o evangelho a vocês, para que se convertam destas coisas vãs ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Nas gerações passadas, Deus permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando a vocês chuvas do céu e estações frutíferas, enchendo o coração de vocês de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram a multidão de lhes oferecer sacrifícios.
Entretanto, chegaram judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, dando-o por morto. Mas quando os discípulos o rodearam, ele se levantou e entrou na cidade. No dia seguinte foi com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Atravessando a Pisídia, Paulo e Barnabé se dirigiram a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, foram para Atália e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que agora tinham terminado. Quando chegaram a Antioquia, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus havia feito com eles e como tinha aberto aos gentios a porta da fé, e permaneceram muito tempo com os discípulos. Eis aqui então o relato do capítulo 14, que é exatamente a continuação da primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, e também João Marcos, que abandonou a viagem no início. E assim percebemos que eles vão curar, eles vão pregar, muitos vão se converter, mas outros tantos não irão rejeitar a mensagem, especialmente entre os judeus. Vamos ao capítulo 15, onde nós temos a segunda viagem missionária de Paulo, e Paulo e Barnabé vão se separar, estes os dois principais destaques. A segunda viagem vai iniciar apenas no final deste capítulo 15, onde vai aparecer também a separação entre Paulo e Barnabé. Antes, vamos ter outros destaques: a controvérsia sobre a circuncisão de gentios, a reunião dos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, e o parecer de Tiago e a decisão enviada a Antioquia e a leitura da mensagem. Aqui neste capítulo 15, nós vamos ter aquilo que é conhecido como o primeiro concílio da igreja, para resolver o quê? Exatamente esta controvérsia sobre a circuncisão de gentios. Vamos à leitura do capítulo 15, são 41 versículos. Alguns indivíduos que foram da Judéia para Antioquia ensinavam aos irmãos: se vocês não forem circuncidados segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos. Tendo surgido um conflito e grande discussão de Paulo e Barnabé com eles, foi resolvido que esses dois e mais alguns fossem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, para tratar desta questão. Encaminhados, pois, pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus havia feito com eles. Mas alguns membros do partido dos fariseus que haviam crido se insurgiram, dizendo: é necessário circuncidá-los e ordenar-lhes que observem a lei de Moisés. Então os apóstolos e os presbíteros se reuniram para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e disse: irmãos, vocês sabem que desde há muito Deus me escolheu entre vocês para que da minha boca os gentios ouvissem a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também o havia concedido a nós. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes o coração por meio da fé. Agora, pois, por que vocês querem tentar a Deus, pondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem os nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus tinha feito por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, Tiago tomou a palavra e disse: irmãos, ouçam o que tenho a dizer. Simão acaba de relatar como primeiramente Deus visitou os gentios, a fim de constituir entre eles um povo para o seu nome. Com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, reedificarei as suas ruínas e os restaurarei.
para que o restante da humanidade busque o Senhor, juntamente com todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor que faz estas coisas conhecidas desde os tempos antigos. Por isso, julgo que não devemos perturbar aqueles que entre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como da imoralidade sexual, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, eleger alguns homens, e dentre eles, e enviá-los a Antioquia, juntamente com Paulo e Barnabé. Foram eleitos Judas, chamado Barsabás, e Silas, que eram líderes entre os irmãos. Mandaram por eles a seguinte carta: Os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Visto sabermos que alguns que saíram de nosso meio, sem nenhuma autorização, perturbaram vocês com palavras, transtornando a mente de vocês, pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vocês com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm arriscado a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas, os quais, pessoalmente, lhes dirão as mesmas coisas, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês maior encargo além destas coisas essenciais, que vocês se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue da carne de animais sufocados e da imoralidade sexual. Se evitarem essas coisas, farão bem. Passem bem. Os que foram enviados partiram para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a carta. Quando a leram, ficaram muito alegres pelo consolo recebido. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Tendo se demorado ali por algum tempo, os irmãos deixaram que voltassem em paz aos que os enviaram. Mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando, com muitos outros, a palavra do Senhor. Alguns dias depois, Paulo disse a Barnabé: Vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades, nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Barnabé queria levar também João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levar aquele que tinha se afastado deles desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve tal desavença entre eles, que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. E passou pela Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas. Até aqui a leitura do capítulo 15. Vemos então que há um grande destaque no capítulo 15 ao Concílio de Jerusalém. 10 anos ou mais se passaram desde que os apóstolos haviam aprovado a admissão do gentil Cornélio e de toda a sua casa na igreja. Neste intervalo, a oposição havia aumentado. Quando a notícia do sucesso de Paulo entre os gentios chegou ao partido da salvação pela fé e pela circuncisão, seus membros se sentiram ameaçados e se opuseram abertamente ao ensino de Paulo. Numa questão de tamanha importância, era vital que houvesse uma decisão baseada na autoridade dos apóstolos e presbíteros, para evitar uma cisão na igreja, uma divisão na igreja. Pedro lembrou o que havia acontecido em dias anteriores, e Paulo e Barnabé contaram o que Deus estava realizando entre os gentios, e isto ajudou a decidir a questão. O resumo e veredito final da parte de Tiago, irmão do Senhor, líder da igreja de Jerusalém, foi aceito por todos. Os gentios deviam adaptar-se aos cristãos de origem judaica no tocante às leis alimentares, para que judeus e gentios pudessem sentar à mesma mesa e a igreja se reunisse como uma. E esse capítulo será um divisor de águas no livro de Atos. O centro agora se desloca de Jerusalém e dos apóstolos para a missão entre os gentios e a fundação de novas igrejas. No entanto, uma forte discussão por causa de João Marcos resultou em 2 campanhas missionárias em vez de uma só. Barnabé, aquele que dá ânimo, sem dúvida ajudou seu jovem sobrinho a melhorar o desempenho e no final ganhar a aprovação de Paulo,
que é algo que nós veremos lá em 2 Timóteo 4, versículo 11. Barnabé e Marcos retornaram a Chipre. Paulo levou Silas e retornou às cidades do continente, visitadas na primeira viagem. Em Listra e Derbe, Timóteo passou a fazer parte do grupo, que é o que nós veremos agora na sequência, no início do capítulo 16, que é um dos destaques, que será o nosso último capítulo. Paulo leva Timóteo consigo. A conversão de Lídia também. Paulo e Silas são açoitados e presos, e a conversão do carcereiro. Vamos à leitura dos 40 versículos. Paulo chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Os irmãos em Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo queria que Timóteo fosse em sua companhia, e por isso circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém, para que as observassem. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. E percorreram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Chegando perto de Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu, e tendo contornado Mísia, foram a Troade. À noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo: passe a Macedônia e ajude-nos. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, fomos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte a Neápolis. Dali fomos a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia romana. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que haviam se reunido ali. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos fez este pedido: se julgam que eu sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa. E nos constrangeu a isso. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos. Seguindo a Paulo e a nós, gritava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Isto se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu ordeno que você saia dela. E ele, na mesma hora, o Espírito saiu. Quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça à presença das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar nem praticar, porque somos romanos. Então a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. E este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando da espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo,
você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Então, levando-os para sua própria casa, deu-lhes de comer, e com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem para o carcereiro: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou isso a Paulo, dizendo: os magistrados ordenaram que vocês fossem postos em liberdade, portanto vocês podem sair, vão em paz. Paulo, porém, lhes disse: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos jogaram na cadeia, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora nos mandar embora sem maior alarde? Nada disso. Pelo contrário, que eles venham e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos magistrados. Quando estes souberam que Paulo e Silas eram cidadãos romanos, ficaram com medo. Então foram até eles e lhes pediram desculpas, e relaxando-lhes a prisão, pediram que se retirassem da cidade. Tendo saído da prisão, Paulo e Silas dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os animaram, e depois partiram. Eis a leitura do capítulo 16, onde nós temos, como nós vimos antes, Timóteo se juntando a Paulo e a Silas, e na sequência, Filipos é sacudida por um terremoto. Em Troade, perto da antiga cidade de Troia, Lucas se juntou ao grupo pela primeira vez, por isso ele passa a falar na primeira pessoa, do plural. E Paulo recebeu o chamado para ir à Macedônia, na Europa. Teria sido Lucas, cuja cidade natal possivelmente era Filipos, o homem que apareceu no sonho de Paulo? Não sabemos. Mas em cada lugar que visitava, Paulo normalmente ia primeiro à sinagoga, que só podia funcionar em lugares onde havia no mínimo 10 homens judeus. Em Filipos, havia apenas um grupo de mulheres que se reunia para orar. Assim, nessa cidade, a igreja foi fundada com a conversão de Lídia, uma comerciante da localidade. E a igreja de Filipos se destacou pela solicitude e pelo apoio fiel e amoroso a Paulo, que tanto alegraram o coração do apóstolo. E nós veremos isso depois na carta aos Filipenses. Quando Paulo curou a jovem escrava que fazia adivinhações e que dessa forma trazia um lucro fácil a seus senhores, logo começaram os problemas. Filipos era uma colônia romana e os senhores exigiram seus direitos como cidadãos romanos. Paulo, o judeu, tinha os mesmos direitos, pois também era cidadão romano, mas no início ninguém sabia disso. A prisão de Paulo e Silas foi seguida pela dramática conversão do carcereiro, depois que um terremoto abriu as portas da prisão e arrebentou as correntes dos presos. Ao serem soltos no dia seguinte, Paulo só foi embora depois que as autoridades se desculparam oficialmente por terem mandado açoitar um cidadão romano. Quando Paulo finalmente partiu, Lucas permaneceu em Filipos. E assim nós temos a explicação para o capítulo 16. Retomando os ensinamentos, nós vimos nestes capítulos 13, 14, 15 e 16, cada vez mais Paulo está se dirigindo a outras cidades, e de uma maneira definitiva. Nós teremos algo muito importante sendo decidido no capítulo 15, no primeiro concílio da igreja, no concílio de Jerusalém, onde o apóstolo Tiago terá uma proeminência, e ele vai dar um parecer positivo, no sentido de que sim, os gentios podem ser convertidos, os gentios podem ser batizados, assim como o apóstolo Pedro já havia definido antes, mas é importante que eles se adequem, que eles se adaptem às refeições judaicas para não causar escândalo. E então essa decisão será enviada a Antioquia. Haverá uma controvérsia entre Paulo e Barnabé. Eles que haviam feito a primeira viagem juntos não farão a segunda viagem juntos. Porque Barnabé vai querer levar João Marcos e Paulo não vai aceitar isso. Paulo vai tomar para si, como seu parceiro, um novo parceiro na segunda viagem, Silas. E depois Timóteo vai se juntar a eles e também Lucas.
Então nós temos nomes de peso nesta segunda viagem missionária de Paulo. Lembrando que esta divisão ela vai ocorrer pelos motivos equivocados, mas Deus vai atuar tanto na viagem de Barnabé quanto na viagem de Paulo. E muitas vezes isso vai acontecer na história da igreja. Mesmo nas congregações locais, se você parar para pensar, muitas vezes novas igrejas são formadas porque há uma divisão, há uma briga, há uma discussão entre lideranças locais. Por isso, sim, é muito ruim quando isso ocorre, mas Deus continua atuando por meio das lideranças que se dividiram. E assim nós podemos entender que a igreja continuava crescendo, continuava sendo perseguida, mas cada vez mais alcançando lugares mais distantes. Espero que este estudo tenha sido de proveito para você. Continue seguindo o nosso canal, continue seguindo o Projeto A Bíblia ao longo do ano, e amanhã retornaremos com mais 4 capítulos do livro de Atos. Fique na paz do Senhor até o nosso próximo vídeo.